11 horas e 27 minutos, a gente volta com o TV Mar News e hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News. E eu já recebo aqui no nosso estúdio Bruno Calado. Bruno, seja sempre muito bem-vindo aqui. Olha, hoje você traz, um tema que tem tudo a ver com o que saiu na semana passada, que integra a Guarda Municipal às forças de segurança. E aí a gente vem e começa a pensar como é que deve ficar, então, essa questão de desobediência, resistência e desacato. Acho que é um crime que vai começar a aparecer cada vez mais após essa decisão, Bom dia. Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso, mais uma terça-feira, estar aqui com todos vocês. E trazemos essa recente decisão, da qual o voto de Minerva foi feita por um novel ministro do STF, que é o ministro Cristiano Zanin, o mais novo ministro do STF, e foi o voto de Minerva, ou seja, a decisão, o julgamento estava empatado, certo? E aí o voto do ministro Cristiano Zanin, durante a vacância do ministro que estava ausente, e aí com o retorno, com a implementação desse ministro nessa vaga de vacância, ele acabou desempatando esse julgamento, concedendo às guardas municipais a integração às forças de segurança, ou seja, agora as guardas municipais, juntamente com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, também as guardas municipais também compõem as forças de segurança. E isso muda muita coisa, Polane, muda muita coisa. A começar, inclusive, das atividades permitidas agora pelas guardas municipais, da competência da Guarda Municipal em realizar alguns atos que antes não lhe eram permitidos, Pois é, a gente viu há alguns anos, inclusive aqui em Maceió, a questão do armamento da Guarda Municipal, tomar espaço, discussões na Câmara Municipal aqui de Maceió, tomar espaço também na mídia. Eu acho que a gente volta com essa temática também, além, é claro, da preparação dessas pessoas agora para que elas possam ir às ruas, não é isso, Bruno? Com certeza, Paulana. Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ADPF. É uma ação da qual foi ajuizada pela Associação Nacional dos Guardas Municipais para o STF, pedindo justamente a integração das guardas municipais às forças de segurança pública. E agora, como você mesma falou, pontos que eram contraditórios, controversos, duvidosos, polemizados anteriormente, como, por exemplo, o porte de arma de fogo aos guardas municipais, hoje está muito mais facilmente passível de ser resolvido, com a implementação das guardas municipais às forças de segurança pública. Agora, as guardas municipais poderão, por exemplo, fazer policiamentos em vias, poderão fazer abordagens, revistas, prisões em flagrantes. Antes, Polane, o único entendimento era que as guardas municipais, elas tinham como intuito, como objetivo, a proteção ao bem, ao patrimônio público daquele município. Mas, para que isso aconteça, e aí foi o que a Associação Nacional dos Guardas Municipais arguíram, é necessário que alguns atos lhes sejam permitidos. Por exemplo, uma prisão em flagrante, caso haja alguém dilapidando um patrimônio público ali naquele município, ou desobedecendo, ou cometendo qualquer ato obsceno, por exemplo, qualquer ato que não seja permitido por lei, e aí o guarda municipal ele deve agir prendendo em flagrante, fazendo uma abordagem, uma revista ou um policiamento em via, que são as conhecidas blitz, e agora são permitidas essas ações às guardas municipais. E aí, quando a gente vê agora eles terem um poder de ter esse tipo de ação, a gente vê que esse tipo de caso de desobediência, de desacato, resistência, pode voltar a acontecer. Vamos supor, de repente, no interior do estado, uma pessoa que seja abordada por um guarda municipal não aceite ser abordada por esse guarda, e aí a gente entra, então, exatamente nessa temática que você trouxe para a gente, Com certeza, Paulana. Existem esses crimes contra a administração de um modo geral, crimes que se parecem demais, mas que mudam em alguma coisa ou outra. São os crimes de desobediência, resistência, certo? E desacato. O crime de desacato é o que mais se difere dos outros dois. Os crimes de desobediência e resistência são muito parecidos. Então, comecemos, portanto, a explicar de uma forma bem dinâmica o que é o crime de desacato. E o crime de desacato, Paulane, parece uma ironia, mas consiste em desacatar funcionário público.
Mas desacatar de que forma? O desacato ele consiste em uma ofensa. Então, a partir do momento em que alguém ofende um funcionário público em razão da sua função, ele está cometendo o crime, o delito de desacato, certo? Diferentemente, por exemplo, dos crimes de desobediência e resistência. No crime de resistência, o cidadão, o indivíduo, ele se opõe à execução de um ato legal, de um ato amparado pela lei. Por exemplo, um ato de prisão em flagrante. E aí o indivíduo que não se deixa levar preso em flagrante, ele está cometendo, por exemplo, o crime de resistência. O crime de desobediência já é mais brando, já é mais leve do que o crime de resistência. É quando o indivíduo desobedece uma ordem legal. Por exemplo, o indivíduo que desobedece uma ordem de parada numa blitz, por exemplo, né? E aí os policiamentos em vias públicas serão agora permitidos pelas guardas municipais, e aí o indivíduo que não parar através de uma ordem, em face de uma ordem da guarda municipal de algum município desse, ele estará cometendo, por exemplo, um crime de desobediência. E aí, mais para frente, se a situação se agravar e os policiais e as guardas municipais quiserem efetuar a prisão em flagrante deste indivíduo que desobedeceu e ele não se propuser a se entregar, por exemplo, ele estará cometendo o crime de resistência, que ele está se opondo a um ato legal executado por um funcionário público, que tem competência para isso. Então, é requisito que o funcionário público, Paulane, tenha competência para executar aquela ordem legal, aquele ato legal. Antes, isso era muito... o crime de resistência acontecia, ou melhor, o crime de resistência não acontecia, era um fato atípico, porque este funcionário público, o guarda municipal, ele não tinha competência, por exemplo, para efetuar uma prisão em flagrante, um policiamento em via pública, uma abordagem, uma revista, e aí o indivíduo que se opunha àquele ato, ele não estaria cometendo o crime de resistência, por exemplo. A partir de então, hoje em dia, estará, né, com a decisão do STF, dando integração das guardas municipais às forças de segurança pública, juntamente com as outras polícias, o indivíduo que se opor à execução de atos legais executados por guardas municipais, ele pode incorrer nos crimes de resistência, desobediência ou, se houver uma discussão, um xingamento, uma ofensa, no crime de desacato. Claro, deve-se observar também o lado do indivíduo. O guarda municipal não pode se revestir, tem um ditado, um adágio, Paulana, que diz o seguinte: quem encarna o poder se acha no direito de tudo. Né? Então, esses guardas municipais também não podem se achar no direito de tudo. Abuso de poder. Abuso de poder, abuso de autoridade. Então, o crime de abuso de autoridade é um contrassenso, uma contrapartida a esses outros crimes que eu havia explicado aqui, de resistência, desobediência e desacato. São crimes distintos? Penalidade para eles também são distintas? Penalidades também distintas, muito ínfimas, giram em torno... Tem o crime de desobediência, por exemplo, de 15 dias a 6 meses. Né? Já o crime de resistência, se não me engano, de 2 meses a 2 anos. Então, são penas ínfimas, são contravenções penais. Não se consideram nem crimes de alto potencial ofensivo. São contravenções penais, delitos de menores potenciais ofensivos. Muito bem, então explicado aqui já para quem nos assiste, né? E muita coisa deve mudar, além dessa questão desses crimes, a gente vai ver também, eu acredito, né, Bruno, que a gente precisa ver como deve ser então a formação dessas pessoas a partir de agora, né? Porque elas precisam lidar com essas situações, vão precisar estar com armas também de fogo. Com certeza. E claro também como é que deve ser agora, como vai ser cobrado agora concurso público para essas pessoas. Sim, né? Paulane, muito importante você tocar mudança de tudo isso e a cobrar também para que essas mudanças aconteçam. É verdade, é verdade. Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui, tá bem? Eu que agradeço, Paulana. Até a próxima terça, com fé em Deus. E olha só, gente, estabelecimentos comerciais são alvos de ladrões durante a madrugada dessa terça-feira, no centro de Arapiraca. A gente vai agora saber mais notícias de lá do Agreste, né, com Rogério Nascimento. Mais um estabelecimento comercial é alvo de criminosos aqui no centro de Arapiraca. Desta vez, a ação criminosa aconteceu na madrugada desta terça-feira. As informações já confirmadas pela Polícia Militar de que um estabelecimento foi invadido, teve a sua porta arrombada e um notebook furtado de dentro desse estabelecimento, uma clínica médica. As informações ainda passadas pela Polícia Militar que após essa ação criminosa, esse indivíduo ainda levou a porta desse estabelecimento e fugiu pelo centro da cidade. Outro estabelecimento comercial também foi alvo de criminosos. Essa ação aconteceu por volta de 1h da madrugada. A ação criminosa foi inibida por seguranças particulares que faziam rondas pelo centro da cidade. A porta desse estabelecimento, uma loja,
também chegou a ser arrombada, mas o indivíduo acabou foragindo sem levar nada. A polícia militar, nas duas ações, orientou assim as vítimas a procurar a central de polícia para a realização de um boletim de ocorrência. As ações contra as lojas aqui no centro de Arapiraca vêm crescendo nos últimos meses e já vem assustando os empresários aqui da capital do Agreste, que são alvos frequentes de invasões e de arrombamentos a estabelecimentos comerciais aqui do centro de Arapiraca, com imagens de Manuel Elias, Rogério Nascimento. Gente, vamos aproveitar que a gente já está no Agreste. Vamos então dar um giro aqui nos municípios do nosso estado, agora com Mozart Luna. Vamos às informações? Vamos lá, começando pelo Fundo de Participação dos Municípios, que deverá estar no caixa hoje à noite já das prefeituras, nas contas. Se prevê uma queda aí, não se sabe de quanto, porque o índice ainda não foi divulgado. Os prefeitos já estão prevendo uma queda. Lembrando, porém, que o FPM desse ano ainda é maior, o total de repasses de janeiro até agora, maior que 2022. Então vamos aguardar aí esse percentual do FPM, fechando o mês de agosto. Bom, vamos a Arapiraca, a nossa capital lagoana do Agreste, vamos lá. Olha só, o deputado e presidente da Câmara de Deputados, deputado Arthur Lira, né? Que é, inclusive, alagoano, vai receber a maior comenda de Arapiraca, a comenda Manuel André, da Câmara Municipal de Vereadores, inclusive um projeto do vereador Léo Saturnino. Arthur Lira deverá receber essa comenda provavelmente em outubro, quando a Arapiraca, no dia 30, comemora a sua emancipação política. Está se programando uma grande festa para se homenagear Arthur Lira. Pois é, e o prefeito Luciano Barbosa está preparando também muitas inaugurações para sair desfilando com Arthur Lira durante esta festividade lá em Arapiraca. Pois é, o prefeito Luciano Barbosa está sendo cortejado para ir para o PP. Ele está no MDB atualmente e foi eleito pelo MDB. Então, a informação é que ele aguarda aquela chamada janela da traição em março, onde ele pode ir para o PP. Mas isso são apenas comentários, né? Do outro lado, a gente sabe que o senador Renan Calheiros anda também tentando manter Luciano Barbosa dentro do MDB, porque reconhece a sua liderança política em Arapiraca. Olha, falar em Arapiraca, continuam as reclamações com relação aos transportadores alternativos que estão deixando idosos nos pontos, certo, de ônibus coletivo, porque não querem transportar os idosos porque eles não pagam a passagem. Eles têm a carteira de idoso e são protegidos pela lei para não pagar. Estão ficando lá no... É preciso que a ARSAL, a Agência Reguladora de Serviços de Alagoas, faça uma fiscalização. E eu dou uma recomendação: caça a licença desses transportadores que estão deixando os idosos nos pontos de ônibus. Tem alguns que são transportados e não voltam para casa porque não conseguem, eles não estão querendo trazer de volta os idosos, porque rejeitam, certo? Se negam a transportar os idosos porque eles não pagam mais a passagem. Fica o alerta aí, é caso de polícia também, caso do Conselho do Idoso, isso dá processo federal, inclusive inquérito na polícia. Então é bom que as pessoas batam a placa, anotem a placa, o nome da pessoa que está se recusando a transportar o idoso, para que a polícia faça um boletim de ocorrência e comunique a ARSAL para caçar a licença desse transportador, tá bem? Vamos às informações, vamos ainda aqui em Arapiraca, olha, está havendo recadastramento dos feirantes, viu? Então se prepare a documentação aí, a prefeitura está recadastrando todo mundo, já foram recadastrados mais de 700 feirantes. Bom, vamos ao Litoral Norte, vamos a Maragogi, onde a visita do secretário de Infraestrutura, Rui Palmeira, gerou o maior frisson e uma disputa por ele. É isso mesmo, o ex-prefeito Marcos Madeira, que é também pré-candidato a prefeito de Maragogi, saiu com o secretário Rui Palmeira por alguns distritos e bairros, batendo foto, gravando vídeos, mas aí teve um momento que o vereador Júnior da Barra Grande, também que é candidato a prefeito em Maragogi, pegou o secretário e ficou aquela disputa, né? Porque os dois são pré-candidatos a prefeito. Então, saber quem é quem aí, e o Rui Palmeira ficou aí no meio desse fogo cruzado, tá bem? Olha só, e vamos a Penedo, no Baixo São Francisco, vamos lá, está vendo o curso de capacitação de gestão ambiental, certo? Promovido pela Prefeitura e o IFAL, tá? Importante isso aí para preservar o meio ambiente. E Coruripe recebeu a visita da deputada estadual Lidiane Lucena, que foi visitar o município para conhecer os projetos, os cases de sucesso na educação, porque o prefeito Marcelo Beltrão tem destacado o trabalho na educação como prioridade. E isso tem chamado a atenção até de Sergipe, né, gente? Muito bem. Olha, a Ilha do Ferro
ganhou aí, né, um projeto bonito. Minha cidade linda vai ser urbanizada toda a orla fluvial da Ilha do Ferro. Ficamos por aqui com o Boletim de Integração de hoje. Voltamos amanhã. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês.